Olá, hoje eu fiz um post falando sobre a questão do espelho. Quando algo ou alguém nos incomoda muito, ou positivamente também, quando a gente vê algo belo em alguém, porque tem algo nosso ali. Então isso é uma direção, é uma forma até da gente entender o que a gente precisa curar em nós. Porque você só vai ver no outro, na verdade, o que é seu. Em que sentido eu tô falando? Eu posso apreciar algo belo e tá ok, como eu também posso não gostar de algo e ter minha opinião. Mas eu falo quando é um sentimento mais profundo, que nos mobiliza, que nos deixa assim impactados, sabe? Aquela emoção forte de raiva, de medo, de tristeza, de angústia. Aí você tem que parar e observar. Por que isso está me mobilizando tanto? Né? A ponto de ter essa emoção tão profunda, porque provavelmente tem algo nosso ali. Senão a gente olharia, entenderia e respeitaria. Isso é do outro, não é meu. Quantas vezes a gente vê pessoas que têm uma dinâmica que a gente não concorda, mas a gente fala, ok, é dele, não é meu, né? Não aprova, acho que isso faz mal para a humanidade, faz mal para essa pessoa, faz mal para as pessoas que estão em volta dela, mas não é meu, eu não vou conseguir mudar. E a gente segue, né? A gente segue entendendo isso. Então, assim, eu dou um exemplo até mais assim extremo para você entender o que eu quero dizer. Um narcisista, né? A pessoa narcisista, que é uma patologia, geralmente ele nunca está errado, sempre é o outro que está errado, ele sempre responsabiliza alguém pelas coisas dele, então ele sempre vai falar do outro, vai acusar o outro e nunca ele mesmo. Então ele fala que o outro é invejoso, que o outro é mentiroso, que o outro não fez o que deveria, porque o narcisista ele tem uma dinâmica de desqualificar tudo e todos, porque em outras palavras, é ele que está sempre certo. Então, o narcisista ele tem uma tendência de minar a autoestima de quem está ao redor dele. E aí você vai falar, Beth, e aí, né? Não tem um espelho aí? Tem. Porque quando o narcisista faz isso com alguém, ele está falando dele. Quando ele fala, mas fulano não presta, essa pessoa nunca fez nada, essa pessoa nunca é o suficiente, ela está falando dela, que ela não é uma pessoa confiável, que não presta, entre aspas, né? Que nunca faz o que deveria fazer pelas pessoas, que está sempre abaixo da média, entende? Ela vai ver no outro e vai falar do outro, na verdade, o que ela precisa curar nela, essa dificuldade de reconhecer o seu melhor. E, consequentemente, quem convive com um narcisista, que é o exemplo que eu estou dando, geralmente fica com uma autoestima minada, porque essa tendência de sempre desqualificar, sempre reclamar, sempre criticar, mina a autoestima de quem está perto. E aí o que acontece? A pessoa que está ao redor fala, Beth, mas isso não é meu, é a pessoa que está fazendo isso comigo. Como que isso é um espelho? Porque se você está conseguindo ou está permitindo que esse narcisista te desqualifique, baixe a sua autoestima, te deixe para baixo, está dizendo de você, do quanto que você precisa se curar dessa baixa autoestima, da sua autodesvalorização, porque você está permitindo que a fala dessa pessoa se torne uma verdade para você. Então essa verdade é sua, não é de quem está falando. Porque quando a gente entende isso e cura isso, a gente começa a falar, ele não está falando de mim, ele está falando dele. Ele está falando do quanto que ele não acredita nele, do quanto que ele não se acha o suficiente para realizar. Não é de mim, né? Um outro exemplo que eu dou é do paranoide. A pessoa paranoica, ela desconfia de todo mundo, nunca ninguém presta, tem sempre alguém perseguindo, tem sempre alguém fazendo algo que não é correto. E aí, né? Ele tá falando do outro ou tá falando dele? Ele tá falando do quanto que ele não é confiável, do quanto que ele tá sempre desconfiando de todo mundo, do quanto que ele não acredita nele. E aí ele vai apontar isso pro outro. Entende? Porque com o espelho é tão importante a gente reconhecer o que tem aqui que tá me incomodando. Opa, é meu, não é do outro. Então, toda vez que alguém te incomodar nesse nível que eu tô falando, para e reflita, o que é meu aí e eu preciso curar em mim. Por isso que as dificuldades, as pessoas difíceis e as situações difíceis são presentes, são oportunidades que nós temos para curar em nós algo que a gente não estava reconhecendo. E essa pessoa, situação, veio para nos mostrar isso. Um grande abraço. Eu sou Beth Pousas, psicóloga, especialista na psicologia positiva.